Um aluno me perguntou assim: Silvia, quais argumentos eu uso para vender um projeto de adequação para um cliente? Eu estou aqui partindo do princípio que você já tem o cliente e você já está numa reunião. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não é sobre você, é sobre a necessidade do cliente e também sobre identificar o nível de consciência e maturidade desse cliente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos lá primeiro para as abordagens. Primeira, tem o cliente que vem por amor. E esses são a minoria, ou seja, eles amam os clientes deles, eles querem proteger os dados dos clientes deles. Eu sei, isso é a minoria, na verdade eu nunca encontrei, as pessoas vêm mesmo pelo segundo ponto, que é o medo. O medo de tomar uma multa, que pode chegar, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a 50 milhões de reais. Antes de eu revelar as próximas, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Todos os dias nós trazemos conteúdo inédito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá! Qual é o medo da sanção administrativa ou daquela multa? Como eu disse para você, a multa ela pode chegar a 50 milhões de reais. E qual é a empresa hoje que está podendo se dar o luxo de ter uma multa de 50 milhões de reais? Ah, Silvia, mas a ANPD já está multando? Já existem 3 processos finalizados de sanção administrativa, sim, no Brasil. Hoje nós temos mais de 7 mil denúncias. Dessas 7 mil denúncias, 360 processos já viraram processos fiscalizatórios. Desses, 21 já viraram processos sancionatórios, ou seja, não passaram na fiscalização e vão sofrer algum tipo de sanção. E 3 deles já foram aplicados. Então, sim, a autoridade nacional já está trabalhando nisso. Só que você não tem que pensar só em termos de autoridade nacional de proteção de dados. O Procon, ele também tem autoridade. Aliás, a primeira grande parceria estratégica que a ANPD fez foi com a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E todos os Procons do Brasil inteiro estão capacitados para investigar e fiscalizar as empresas quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. O Ministério Público também está muito atento, inclusive muitas ações civis públicas já têm sido ingressadas na Justiça. E também o Poder Judiciário. Já existem no Brasil mais de 600, eu disse 600, decisões judiciais com o assunto Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também para você o site de violações, o portal de violações da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, para você dar uma olhadinha em quantas decisões judiciais já temos quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, use esse portal para mostrar para o seu cliente a quantidade de ações judiciais que tem quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você tem decisão dos dois lados, decisão condenatória e decisão que julgou improcedente a ação, ou seja, a empresa ganhou. E quando a empresa ganhou, Silvia? Quando ela demonstrou para o juiz que ela estava adequada à Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, não houve nenhuma violação. Em 2 casos, a empresa ganhou. Então, isso também é um argumento de venda para o seu cliente. Olha, se você estiver adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, você for processado eventualmente, você vai vencer essa ação. Isso já é um grande argumento. Então, estou te dando a ferramenta aqui para você mostrar para ele as decisões. Então, você pode, numa reunião online, compartilhar a tela com essas decisões e se você tiver ao vivo, você pode imprimir e levar de presente para esse empresário verificar aí as decisões judiciais quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. O terceiro grande argumento é por comparação. Você, antes de entrar na reunião, faz ali um benchmark, veja qual é o ramo de atuação dessa empresa, veja quem são os principais concorrentes dessa empresa e demonstre que os concorrentes já estão adequados. E, portanto, ele estaria perdendo clientes, porque um cliente que tem que escolher entre 2 empresas do mesmo ramo, provavelmente ela vai escolher quem já está se preocupando com a proteção de seus dados.
Caso nenhum dos concorrentes esteja adequado, é outro argumento de venda. Seja você o primeiro para ter esse diferencial no seu negócio. Olha que sacada muito boa. E o quarto passo é o fortalecimento da marca. Ou seja, se você sofre uma violação de Lei Geral de Proteção de Dados e isso é publicado nos grandes portais de notícia, provavelmente a sua marca, que às vezes você deu duro para conquistar, para construir, ela pode ser destruída por causa de uma notícia, de uma violação, de vazamento de dados pessoais ou violação da Lei Geral de Proteção de Dados, e tudo que você construiu vai por água abaixo. Até você recuperar a sua reputação fica muito mais complicado. Agora, uma coisa interessante, eu participei de uma reunião justamente de venda de projeto de adequação com um dos meus alunos. Ele pediu para eu participar para que ele pudesse se sentir seguro, eu estava com a agenda tranquila e eu participei. E ele cometeu um erro que eu quero dividir aqui com você para você não cometer esse erro. Primeiro, preste atenção no comportamento do seu cliente. O cliente dele, quando ele começou a falar, baixou os olhos, pegou o celular e ficou escrevendo no celular. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós não conseguimos prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se ele estava lendo uma mensagem e respondendo, ele não estava prestando atenção em absolutamente nada que o meu aluno estava explicando sobre Lei Geral de Proteção de Dados para ele. E por que esse desinteresse? Porque o aluno foi dar uma aula de LGPD para esse empresário. Deixa eu te explicar. O empresário não quer uma aula de LGPD. Ele não quer saber o que são dados pessoais sensíveis, o que são dados pessoais gerais. Ele não quer saber o que é controlador, o que é operador. Ele quer saber o que ele precisa fazer para estar adequado. Você tem que entender primeiro o nível de consciência desse empresário. Por que ele aceitou falar com você ou por que ele te procurou? Então é sempre sobre a necessidade do empresário e não sobre você dar aula. Ele não é seu aluno, ele será seu cliente. Ele não precisa saber o que são dados comuns e dados sensíveis. Quem tem que saber é você, porque você que vai fazer o processo de adequação lá. Então preste atenção. Primeiro, faça perguntas para entender o nível de consciência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em um processo de venda é quebrar o gelo. Ou seja, primeiro pegue algum tipo de conversa aleatória para que você crie conexão com ele. Provavelmente olhe dentro do cenário dele algo que te chame a atenção e comece a conversa por aí. 5 minutinhos de quebra-gelo, você baixou ali a resistência dele, aí sim você começa a fazer perguntas sobre o nível de conhecimento, o que levou ele a aceitar essa reunião, se você que foi proativo ou se ele te procurou, qual o motivo dele ter te procurado. E você vai identificando o nível de consciência e com base nas respostas dele, você usa um dos 4 argumentos que eu ensinei anteriormente, ou seja, porque ele procurou, seja por amor, por medo, por comparação ou por fortalecimento da marca. Lembra, você não vai dar uma aula de LGPD para ele, você vai mostrar para ele que ele tem um problema e você tem a solução. Presta atenção do jeito que ele está se comportando. Se ele estiver de braço cruzado, ele está fechado para tudo que você está falando. Se ele estiver conversando com outras pessoas no ambiente, ele não está prestando atenção. Ou, como aconteceu com esse meu aluno, ele conversando, o cliente conversando aqui no WhatsApp, não está prestando atenção em nada. Se o cliente estiver nesse modo, respondendo aqui, não prestando atenção em nada, você para e fala assim: fulano, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vi que você está muito atarefado agora, talvez agora não seja o melhor momento para a gente fazer essa reunião. Quer agendar em outro momento? E aí ele vai tomar um baque, porque ele falou: caramba, o cara percebeu que eu não estou prestando atenção, deixa eu prestar atenção nele, e continua, e aí ele vai, por vergonha, prestar atenção em você, ou ele vai falar: realmente, eu estou muito assoberbado, vamos marcar um outro horário. Ele precisa prestar atenção no que você está falando, senão não adianta nada. Gostou desse conteúdo? Então, antes de você ir embora, aperta o like. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, está acontecendo a Maratona de Adequação à LGPD na prática, onde eu ensino não só a teoria, mas também a prática do processo de adequação. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você quiser participar, é gratuito e ali você vai se sentir absolutamente seguro para fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.